Olá, sejam bem-vindos ao nosso pequeno tutorial. Eu sou o João Victor e o meu colega é o Felipe Greff. Nós somos os dois atualmente da turma 4311 do curso de Eletrônica. Bom, hoje a gente gostaria de tratar um pouco com vocês sobre os timers, mas tratados por interrupção. Então é o seguinte, a gente quer mostrar para vocês as interrupções de um jeito mais interativo. Portanto, a gente não vai fazer com que a interrupção só corra solta no programa. A gente vai limitar quando ela acontece e quando ela não acontece. Mas a gente já vai entender como isso funciona. É importante só frisar que a gente vai utilizar mais do que só o periférico timer, porque justamente a gente quer fazer esse controle, essa demonstração da interrupção. Então, para visualizar a interrupção, a gente vai botar ela para fazer um LED piscar. E para limitar ela, a gente vai utilizar um botão. O LED que a gente vai utilizar é o que se encontra no PA5, o LED do usuário, e o botão que a gente vai utilizar é o que se encontra na placa do usuário também, em PC13. Bom, em primeiro lugar é importante que a gente ative os clocks dos periféricos que a gente vai utilizar, e é isso que a gente vai fazer nesse momento. Como a gente vai também utilizar um timer, a gente já ativa também o clock dele. A gente vai utilizar o timer 10 e a gente sabe que o registrador que cuida do clock dele é o APB2NR. Portanto, certo. A gente já conversou que a gente vai utilizar um LED e um botão. O LED vai ser uma saída digital, naturalmente, e o botão uma entrada. Portanto, a gente vai programar essas definições nos pinos. Aqui a gente colocou o bit 0 em 1, fazendo com que ele esteja como uma saída digital. Para uma entrada digital, basta que a gente negue toda a expressão e vai ficar tudo em zero. Certo. Mas a gente tem um timer para configurar. Então, vamos para isso. O primeiro ponto importante é permitir que o timer inicie a temporização dele. E a gente vai fazer isso pelo Control Register 1, ou CR1, e a gente vai ativar, no caso, o bit TIM CR1 CN, que permite o início de contagem do timer. A gente precisa também definir um valor do pré-scaler para ele. E a gente vai definir esse pré-scaler como 15.999. Opa, aqui faltou. A gente vai também definir um ARR para ele de 999, porque a gente quer para o nosso LED que ele fique um segundo ligado e um segundo desligado. Bom, se fosse uma interrupção que sempre ocorre, bastaria para a gente ativar ela fazer o seguinte. Porque o registrador de DIR, ele controla a habilitação das interrupções. E esse define aqui, ele significa que a gente está habilitando a interrupção por fim de conversão, do update interrupt, ou seja, a interrupção por storage flag. Mas a gente não vai fazer isso nesse programa, porque a gente quer que vocês tenham uma experiência mais interativa com isso e a gente quer demonstrar isso na prática. Portanto, a gente vai fazer isso aqui no while e a gente vai tratar disso depois. Uma coisa que a gente não vai escapar de fazer agora é definir os parâmetros das nossas interrupções. A gente precisa ativar a interrupção, por exemplo, do timer 10 e dar uma prioridade para ela. E a gente vai fazer isso através das seguintes funções. Aqui a gente vai ativar e aqui a gente vai dar uma prioridade. Bom,
podem se perguntar, então, o que escrever aqui dentro, certo? Para saber o que escrever aqui dentro, a gente vai acessar a biblioteca da nossa placa, especificamente aqui eu peguei do núcleo 446, que é o que eu possuo, e a gente vai buscar a interrupção dela, porque aqui a gente acha as configurações para essas funçõezinhas ali. Aí a gente copia, para economizar tempo, e a gente vai aqui colar, e agora a gente já tem habilitado nossa interrupção, e aqui a gente vai dar uma prioridade para ela. Como esse programa só tem uma interrupção, a gente só vai dar prioridade de 1 para ela, porque é a única coisa que nosso programa faz. Mas é bem importante saber definir a prioridade das coisas, porque as interrupções não podem de forma alguma se atropelar. Bom, definindo tudo isso, é preciso que a gente então, em algum lugar do código, chame a função de interrupção. Isso vai ser feito claramente fora do laço de while, que roda 16 MB, a gente quer que seja uma interrupção, então não vai estar lá dentro. Bom, a gente vai declarar uma função do tipo void e ela vai ter um nome específico. Esse nome para essa função a gente pode encontrar aqui dentro do arquivo startup, no source. Esse arquivo aqui contém todas as interrupções, no quesito das funções delas. E elas sempre vão ser do formato do nome da interrupção e handler, porque ele é o manejador das interrupções. Então, bom, enfim, se eu precisar aqui timer 10, eu já vou achar qual é o nome da função para o timer 10. E eu vou tomar a liberdade aqui de copiar. Bom, esse vai ser o nome da nossa função e ela também vai receber nada. Perfeito. Como a gente está trabalhando com uma interrupção de timer, é muito importante que a gente faça o quê? Negue a flag, para que esse timer possa ser utilizado novamente, para que ele continue contando e fazendo a temporização dele. Então, essa interrupção ela foi chamada porque houve um storage flag, ou seja, o bit, o IE, ele está em 1, a gente precisa desativar ele. Desculpe, o IF. Certo. Mais do que isso, a gente vai querer piscar o nosso LED aqui. Então, GPIOA, ODR, vai fazer uma troca de estados. Perfeito. Bom, agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa definir quando a interrupção vai correr e quando ela não vai correr. Mas isso é só para mostrar para vocês, vocês poderiam tranquilamente botar essa definição aqui e o LED iria piscar sempre. Bom, como a gente vai usar o PC13, a gente precisa ter uma ideia de como ele é configurado na questão de hardware. Portanto, é sempre importante acompanhar nos datasheets, nos manuais, enfim. Aqui a gente abre o manual de características elétricas do 446 e a gente vai ver que esse PC13, ou seja, o pino de usuário, ele é um botão que naturalmente o estado é 1. Então, a gente vai usar aqui no código que quando o botão não é pressionado, ou seja, no estado natural dele, e isso implica um lógico, ele vai estar executando a interrupção normalmente. Portanto, a gente vai fazer o seguinte: se significa o quê? Significa que se o botão está no estado natural dele, ou seja, se ele está em 1, a gente vai ter o dir habilitado aqui. Do contrário, a gente não vai ter isso. Então, se o botão não foi pressionado, a gente tem a interrupção ocorrendo normalmente, e se ele foi, a interrupção não vai ocorrer normalmente. Bom, quem vai nos mostrar isso em ação é o Felipe. Nunca se esqueçam de dar um debug, um build ali no projeto, e vamos para o debug.
Então, pessoal, agora eu vou botar o programa para rodar, para vocês verem o que vai acontecer. E temos ali o LEDzinho piscando, certo? A um período de 1 segundo. A cada segundo ele troca de estado. E quando eu apertar o botão, ele para, porque entrou naquele else lá que a gente botou como condição, que acaba fazendo com que a interrupção seja desabilitada, certo? Então o LED para de piscar e agora, quando aperto, desativo o botão, libera a interrupção e ele volta a cada 1 segundo, interromper o código e piscar o LED. Como vocês podem ver, ele sempre para no último estado que ele está, certo? E é isso aí, cada vez que apertar o botão, ele para de acontecer as interrupções que fazem o LED piscar, que acontecem a cada 1 segundo, como a gente viu lá configurando o pré-scaler e o ARR. Então é isso aí, essa foi a nossa rápido códigozinho com interrupções, espero que tenham gostado, e é isso aí.